Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só, né? O que vocês acham da prisão domiciliar imposta por Alexandre de Moraes ao ex-presidente Jair Bolsonaro, hein? Vocês acharam justa, injusta? Deixa já seu comentário aí, porque em meio à pressão e à paralisação do Congresso no retorno dos trabalhos, Alexandre de Moraes abriu uma concessão que foi celebrada pela direita, em especial aos mais próximos a Bolsonaro. Isso acontece no mesmo momento em que cresce a pressão para o impeachment do ministro no Congresso. Em paralelo, Donald Trump não para com sua política de impostos e adiciona uma tarifa de 25% para membros do BRICS, cujo qual o Brasil faz parte, e demonstra que todos que apoiarem ditaduras serão penalizados. Enquanto isso, aqui no Brasil, Lula se manifestou sobre o seu salário como presidente. Vocês acham que 46 mil é muito ou pouco para um presidente de um país com o porte do nosso, né? Deixa aí seu comentário. Enquanto você comenta, eu também aproveito para falar para você não esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo. Vamos aqui às notícias, né? Vamos começar com essa do Moraes, que deu uma flexibilizada aí, teve comemoração da direita. Essa matéria saiu pelo jornal G1. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês enxergarem junto comigo. Mas olha só e me comentem o que vocês acham dessa atitude do Moraes, tá? O Moraes. Ele autoriza o Bolsonaro a receber visita de filhos e outros familiares em prisão domiciliar. O ministro autorizou que a família visite Bolsonaro sem necessidade de autorização prévia do Supremo. O ex-presidente está detido por descumprir medidas cautelares impostas contra ele em julho. Então, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou na quarta-feira, dia 6, né, de agosto, que o ex-presidente Jair Bolsonaro, detido em prisão domiciliar, receba visita de filhos, cunhadas, netas e netos, sem a necessidade de uma autorização prévia. Na segunda-feira, dia 4, o ministro Moraes, relator do caso, determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro por desrespeitar as medidas restritivas em vigor desde o dia 18 de julho, ao veicular conteúdo na rede social dos filhos. Na decisão que decretou a prisão, o ministro havia afirmado que todas as visitas a Bolsonaro, exceto de advogados, dependeriam de autorização prévia do Supremo, mas na quarta ele facilitou o contato do ex-presidente com familiares. E por que Bolsonaro está em prisão? Aqui a matéria, segundo o ministro, Bolsonaro utilizou as redes sociais de aliado, entre eles os filhos parlamentares, para divulgar mensagens com claro conteúdo de incentivo à instigação e ataques ao STF e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro. E na decisão de julho, o STF proibiu o Bolsonaro de usar as redes sociais, inclusive por meio de terceiros. Quando Bolsonaro gravou o vídeo para ser divulgado por aliados em manifestação no país, o ministro entendeu que ele estava descumprindo a ordem. Então, o Moraes citou como exemplo uma postagem feita no domingo, dia 3, na conta do senador Flávio Bolsonaro, com um vídeo do ex-presidente mandando uma mensagem a apoiadores em manifestação no Rio de Janeiro. A publicação foi apagada horas depois e o flagrante desrespeito às medidas cautelares foi tão óbvio que, repita-se, o próprio filho do réu, o senador Flávio Nantes Bolsonaro, decidiu remover a postagem realizada em seu perfil na rede social Instagram com a finalidade de omitir a transgressão legal, né? Escreveu Moraes. E os plenários principais da Câmara e do Senado foram ocupados desde o dia 5 de agosto por parlamentares de oposição em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Deputados e senadores aliados a Bolsonaro têm se revezado para ocupar as cadeiras de mesas em que são conduzidas nas sessões das casas. O Davi Alcolumbre e o presidente da Câmara, Hugo Mota, chegaram a cancelar as sessões marcadas na terça-feira. Eles também anunciaram a convocação de reuniões com lideranças partidárias das casas para tentar desmobilizar as ocupações. Em uma coletiva de imprensa da manhã de terça, parlamentares de oposição anunciaram que travariam os trabalhos do Congresso até que fossem discutidos os caminhos para uma pacificação, e o grupo apresentou como pauta uma lista batizada como Pacote de Paz, e o conjunto contempla defesa de aprovação do perdão a condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023, fim do fórum privilegiado e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, gente. Então aqui vocês viram que está cada vez mais intenso esse debate aí no Congresso, o clima entre os três poderes, né? Comentem o que vocês estão achando de tudo isso. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer uma outra matéria também aqui que saiu, que é a respeito que falta uma assinatura para protocolar o pedido de impeachment de Moraes, gente. Olha só isso aqui, mais uma matéria, né, que foi compartilhada. Eu compartilho a tela aqui com vocês, que mostra que
o Zucco, ele disse: falta apenas uma assinatura para protocolar mais um pedido de impeachment de Moraes. Então, a oposição busca apoio no Senado para uma ação inédita contra o ministro do STF, né? O líder da oposição na Câmara, deputado Luciano Zucco, afirmou na quarta, dia 6, que faltava apenas uma assinatura para protocolar no Senado o pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. E, segundo o Zucco, já tem 40 assinaturas, né? Que inclusive a última foi do senador Messias de Jesus, do Republicano, que estava indefinido. Para que o pedido fosse apresentado, seriam necessários 41 assinaturas. Então, mais um pedido, né, crescendo de impeachment. Então, a gente vê uma mobilização muito grande do Congresso e vamos ver. O que vocês acham? Vocês acham que rola uma pauta sobre isso ou não? Comentem aí, enquanto vocês comentam, eu vou trazer mais uma notícia também que saiu aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu compartilhar aqui na minha tela também, que é a respeito agora, que não é só no Brasil tá pegando fogo não, né? Mas o Lula, ele falando que o salário dele de R$ 46 mil é pouco para viver. E isso gerou um debate intenso nas redes sociais, né? E eu queria saber de vocês o que vocês acham, porque o Brasil já foi considerado um dos países que mais paga político, né? O político recebe muito mais do que o cidadão comum, em média, né? Quando comparado com outros países. Então, o Brasil tem um gasto, assim, gente, absurdo com o político. Mas, mesmo assim, o Lula disse que o salário de 46 mil como presidente não é muito. E aí, o presidente ainda declarou que paga R$ 4 mil como contribuição mensal ao PT. Então, durante reunião do Conselhão, da terça-feira do dia 5, foi quando o Lula afirmou que recebe 46 mil de salário bruto como chefe do executivo e que o valor não é muito. Segundo ele, após os descontos de 27 mil de imposto de renda e 4 mil de contribuição ao PT, resta só 21 mil para despesas pessoais, né? Lula defendeu mudanças na tributação e criticou a cobrança igual de imposto entre diferentes faixas de renda. Então, o que vocês acham disso, hein, gente? Isso aqui pegou mal aí para ele, porque a maioria do brasileiro recebe entre 1 a 3 salários mínimos, então o governo vir reclamado dele, que é 46 mil, é demais para a gente aguentar também, né? Uma outra informação agora para encerrar que eu quero trazer para vocês é do Trump. Enquanto isso, o Trump impõe tarifas adicionais sobre a Índia. Gente, isso pode ser uma indireta para outros países do BRICS. Tá aqui, ó. Saiu do jornal o Globo. O Trump impõe tarifa adicional de 25% à Índia, né, por compra de petróleo russo. Taxação ao país chega a 50%, como a do Brasil. A ordem executiva foi assinada pelo presidente americano e diz que a medida começa a valer em 21 dias. Então, o presidente Donald Trump assinou um decreto impondo mais uma tarifa adicional de 25% sobre a Índia, elevando o total de tarifas contra o importante parceiro comercial dos Estados Unidos para 50%, informou a Casa Branca na quarta-feira, poucas horas após as negociações entre os Estados Unidos e a Rússia sobre a guerra na Ucrânia não resultarem em avanços. Com isso, a sobretaxa sobre produtos da Índia se iguala à do Brasil, como as maiores entre todos os países. Os dois países são fundadores dos BRICS, ao lado de China e Rússia, e a balança comercial está atualmente a favor da Índia, que teve um superávit de 45,7 bilhões com os Estados Unidos em 2024. Então, constato que o governo da Índia está atualmente importando petróleo da Federação Russa, direto ou indiretamente, assim sendo, em conformidade com a legislação aplicável, os artigos provenientes da Índia importados para o território aduaneiro dos Estados Unidos estarão sujeitos a uma alíquota adicional de valor de 25%. Isso é o que diz a ordem executiva assinada pelo presidente americano e divulgada aí pela Casa Branca. Então, a nova tarifa, que será somada a uma sobretaxa específica de 25% por país, prevista para entrar em vigor nessa quinta, dia 7, né? Começará dentro de 21 dias, de acordo com o decreto assinado por Trump. Então, essa é a segunda vez que o presidente americano lança mão de um motivo político para justificar o aumento de tarifa. A primeira foi do caso brasileiro. Na terça-feira, ao anunciar que aumentaria substancialmente a taxa paga pela Índia aos Estados Unidos, Trump afirmou que a Índia está alimentando a máquina de guerra ao comprar petróleo russo e não se importa com quantas pessoas na Ucrânia estão sendo mortas. E no caso das exportações brasileiras, a justificativa prevê a imposição de uma taxa de 50%, que passou a valer desde a quarta-feira, que é o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, aliado do republicano, e ações judiciais brasileiras contra o Big Techs, vista pelo governo Trump como contrárias à liberdade, inclusive de expressão, gente. Então, o Trump anunciou aí, né? E eu quero saber de vocês o que vocês estão achando desses pronunciamentos. Será que ele volta atrás, não volta? Você acha que tá justo, não tá? Você concorda, não concorda? Então é isso. Um beijo, se cuida e até o próximo boletim.